Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mazzi e aqui nós discutimos temas de interesse dos novos advogados que queiram entrar para defender contribuintes. Hoje, véspera de feriado de Carnaval, eu separei para falar talvez o tema mais importante da história das minhas lives aqui. Lembre, eu estou lançando um curso sobre a reforma tributária, um curso completo que envolve duas partes, a parte constitucional e agora a parte da Lei Complementar 214. Você encontra o link para se matricular nesse curso na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. E esses conteúdos aqui que eu venho transmitindo a cada sexta-feira são degustações do conteúdo do curso completo. Inclusive, esse tema que eu vou abordar hoje, reforma tributária e bitributação, eu detalho em 2 encontros do meu curso completo da reforma tributária. E por que eu disse que eu considero essa live mais importante da minha história de lives aqui? Porque eu sou um dos poucos perfis nas redes sociais 100% dedicado à advocacia. E o meu objetivo é que eu advogue junto com você. Eu já te disse isso. Eu te ensino, eu te capacito a advogar em tributário, administrativo, servidores, licitações, e quando entrar um cliente que você sinta necessidade de ajuda, você me procura para a gente estabelecer uma parceria. E para que faça sentido um conteúdo voltado à advocacia, eu tenho que ensinar teses. Ou seja, ilegalidades que o fisco comete em relação a contribuintes e que possam essas ilegalidades aparecer no nosso escritório na forma de causas, de demandas para a gente advogar. E o tema de hoje é um tema recheado de teses. Vou falar sobre as inúmeras hipóteses de bitributação irregulares que a reforma tributária trouxe para o nosso ordenamento e que vão gerar uma enxurrada de ações judiciais já nos próximos anos. E você tem que sair na frente da sua concorrência, conhecendo essas teses, sabendo como prospectar e assim por diante. Bom, eu vou escrever um artigo durante este feriado, vou trabalhar durante o feriado de Carnaval, um artigo para ampla divulgação na imprensa em que eu acuso as hipóteses de bitributação na reforma tributária e explico por que essas hipóteses são hipóteses irregulares que vão gerar, sem dúvida, um controle de constitucionalidade futuro no Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Complementar 214. Antes de qualquer coisa, o que é uma bitributação? Tecnicamente, nós chamamos de bitributação a situação tributária em que 2 ou mais tributos incidem sobre um único fato gerador e ou uma única base de cálculo. Isso é bitributação. Então, se eu pegar, por exemplo, o fato gerador importação, se eu tiver, como eu já tenho, mais de um tributo incidindo sobre importação, como é o caso do imposto de importação e da COFINS de importação, eu tenho uma bitributação. O mesmo fato gerador importação gerando a incidência de mais de um tributo. Importante destacar que a jurisprudência e a doutrina diferenciam a bitributação de um fenômeno irmanado, que é o chamado bis in idem. A diferença é muito sutil, nem sempre tem relevância, mas já que eu estou falando de bitributação, eu quero comentar. Para a doutrina e jurisprudência, nós chamamos de bitributação a situação de incidência múltipla de tributos quando a incidência for originária de mais de uma entidade federativa diferente. Daí o nome bitributação, 2 entidades ou mais diferentes. Então, por exemplo, quando 2 municípios, para a gente pegar um caso muito usual, querem cobrar ISS de um mesmo serviço, nós temos uma bitributação, porque são entidades diferentes. Já no bis in idem, nós temos uma única entidade federativa fazendo as exigências simultâneas. O exemplo que eu dei agora há pouco da importação, na verdade, é um bis in idem, porque tanto a COFINS como o imposto de importação são tributos federais. Bom,
Essa diferença entre bitributação e bis in idem eu não vou levar em conta nessa nossa live, porque nossas lives são curtas, não tem tempo de eu detalhar muito essa distinção, então ela não tem relevância para hoje. Para fins desse nosso bate-papo rápido aqui, eu vou considerar bitributação e bis in idem como a mesma coisa. Um alerta importante. Quando eu falo que na bitributação nós temos exigências diferentes de duas ou mais entidades, quando eu falo ou mais entidades, eu não estou exagerando. Às vezes são dezenas de entidades lançando tributos sobre um único fato gerador. E aí, apesar do nome ser bitributação, que sugere a existência de duas entidades, na verdade o fenômeno compreende também a multitributação. Imagina o exemplo de uma concessionária de rodovia e a rodovia atravessa vários municípios. E todos esses 10, 15, 20 municípios atravessados pela rodovia entendem que o ISS inteiro da rodovia é devido para cada um deles. Nós temos uma multitributação que se encaixa no conceito de bitributação, embora não sejam apenas duas as entidades tributantes. Ô Masa, onde o nosso ordenamento proíbe a bitributação? Bem, a bitributação ela não tem uma proibição direta e clara no ordenamento. Ela está espraiada por diversos dispositivos implícita dentro do nosso sistema tributário. Então essa proibição tem os fundamentos indiretos e implícitos que eu passo a mencionar agora. Em primeiro lugar, existe o artigo 154, inciso 1 da Constituição, que eu comento na sequência. 154, inciso 1, ele diz que quando a União for criar novos impostos, esses impostos não podem ter base de cálculo e fato gerador dos impostos já existentes. Ora, se eles não podem ter base de cálculo e fato gerador dos impostos já existentes, é porque é proibido esse fenômeno, o fenômeno da bitributação. De igual sorte, o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição diz também que quando a União for criar novas contribuições, novas fontes de custeio da Seguridade, ela não pode utilizar base de cálculo e fato gerador de contribuições que já existam. Por que ela não pode utilizar? Porque esse fenômeno da bitributação, que o 195 está proibindo, é um fenômeno ilícito, é um fenômeno ilegal, inconstitucional e que gera invalidade da cobrança. Além disso, a bitributação está proibida no artigo 164 do CTN, que prevê as hipóteses de consignação em pagamento. E logo no inciso 3 do artigo 164 está dito que cabe uma ação consignatória quando houver exigências simultâneas de mais de um fisco sobre um único fato gerador, uma única base de cálculo. Ora, raciocine comigo. Se é cabível a consignação em pagamento nessa hipótese, é porque essa ação judicial está sendo proposta contra uma irregularidade. Não teria sentido o cabimento de uma ação judicial contra algo lícito, contra algo que não tem defeito nenhum. Ou seja, o artigo 164, inciso 3, prevê uma hipótese de ilicitude, ensejadora da consignação em pagamento. E essa hipótese de ilicitude é justamente a bitributação. Ademais, a bitributação é proibida como uma decorrência, essa proibição sendo uma decorrência de normas constitucionais. Pensa comigo aqui. Se a Constituição distribui competências tributárias, se ela dá um imposto para uma entidade, quando faz isso exclui a competência das demais, se ela dá contribuição para uma outra entidade, com isso exclui a competência para essa contribuição em relação às demais, é porque não pode haver, por mais de uma entidade federativa, exigência sobre os mesmos fatos geradores. Senão, não precisaria de regra de competência. Se cada entidade pudesse bitributar ou cobrar tributos sobre qualquer fato gerador ou base de cálculo, não haveria razão das regras de distribuição de competências. A bitributação, portanto, é uma prática inconstitucional cuja vedação se encontra nas dobras das regras constitucionais de distribuição
de competências. E por que eu estou falando de bitributação? Como eu disse agora há pouco, porque cada um dos casos de bitributação que eu comento hoje, cada um deles é tese na advocacia, vai estourar no judiciário e é um produto do nosso escritório, é algo que nós podemos oferecer ao nosso cliente. Bom, eu mencionei aqui os dispositivos que fundamentam a proibição da bitributação. 154, inciso 1, textualmente diz o seguinte, abro aspas, mediante lei complementar, a União pode instituir impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos, atenção, e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. É isso. O artigo 154 ele proíbe, em relação aos impostos novos, uma bitributação. Interessante. Com base no artigo 154, inciso 1, pode-se sustentar a inconstitucionalidade do IBS, que constitui um tributo residual, mas de competência que não é federal. Veja, 154, inciso 1, diz que quando for criado imposto novo, como é o caso do Imposto sobre Bens e Serviços, que a reforma tributária trouxe, ele tem que ser um tributo federal. E o IBS não é. O IBS é um tributo estadual, distrital e municipal. Então há uma irregularidade na criação do IBS, numa afronta explícita ao teor do 154, inciso 1 da Constituição. Porque, do meu ponto de vista, falo doutrinariamente, não importa ter sido a União por lei complementar que criou o IBS. Ela precisaria ter criado um imposto para ela e não para os estados, Distrito Federal e municípios. Outra coisa interessante, como mais de uma tese a ser sustentada contra as mudanças na reforma, lembro ainda que a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, por ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de vários tributos, afronta 195, parágrafo 4º. Então não é apenas o IBS que é inconstitucional por bitributar, a CBS também. Diz o artigo 195, parágrafo 4º, abro aspas, Constituição falando, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido 154, inciso 1. Então a mesma lógica aqui na criação de contribuições residuais, ela invoca 154, inciso 1, ou seja, só a União pode cobrar novas contribuições, desde que por lei complementar, e que não tenham fato gerador de base de cálculo das contribuições já existentes. Bem, poderia haver uma defesa contra a tese da bitributação se com o surgimento dos novos tributos tivessem sido revogados todos os outros com o mesmo fato gerador, o que acontecerá com o ICMS e o ISS, por exemplo, mas não com o IOF, TBI, importação e imposto de exportação. A reforma teria sido mais cuidadosa se, ao prever hipóteses de bitributação, ela eliminasse o tributo que já incidia sobre aquele fato gerador e base de cálculo. Aí, ok, o tributo novo incidiria sobre um fato gerador ou uma base de cálculo desocupados por conta da extinção do tributo que anteriormente incidia. Mas isso aconteceu em relação ao ICMS e ao ISS, por isso que eu sustento que não há bitributação irregular no ICMS e no ISS, mas não aconteceu com o IOF, que está mantido mesmo com a reforma, mesmo caso do ITBI, do Imposto de Importação e do Imposto de Exportação. E na reforma tributária, é isso que eu detalho no meu curso, e para isso que eu estou chamando a sua atenção, existem diversos casos de bitributação irregulares. O próprio IBS bitributa em relação à CBS, porque eles incidem sobre o mesmo fato gerador e base de cálculo. Então, mesmo entre os tributos criados pela reforma, há uma bitributação. Há um caso gravíssimo de bitributação na reforma do IBS e da CBS em relação ao ITBI, porque a transmissão onerosa de bens imóveis dentro de condições que a reforma estabelece paga IBS e CBS, que é o mesmo fato gerador do ITBI. Existem bitributações em relação ao imposto de importação e imposto de exportação, que são irregulares também. E o caso mais grave de todos, que de tão grave vai gerar uma aula específica no meu curso, que é o caso do IOF.
Eu não sei o que os técnicos que criaram o texto da reforma tributária pensaram. Eu não sei. Mas eles ignoraram a vedação de bitributação, como se não houvesse no nosso direito todos esses dispositivos que eu mencionei. Porque o caso do IOF é gravíssimo. Você pega na reforma tributária a descrição do fato gerador do IOF, é exatamente o mesmo fato gerador do IOF na legislação. Perdão, corrijo. Você pega a descrição do fato gerador do IBS e da CBS sobre operações financeiras na reforma tributária, é exatamente o mesmo fato gerador do IOF. Ou seja, nós temos uma bitributação perfeita dentro da reforma tributária do IBS e da CBS em relação ao IOF. Por isso que eu tenho uma aula específica para falar disso no meu curso da reforma tributária. Gente, tudo isso que eu comentei é tese para a advocacia. São produtos que você pode oferecer para o seu cliente. Lembro que todos esses conteúdos das lives que eu falo aqui panoramicamente, por falta de tempo, não tem sentido fazer lives longas porque ninguém assiste, eu desdobro com mais detalhes no meu curso completo da reforma tributária. Então, se você tem interesse em conhecer melhor essas teses, entre no meu curso, tem um link na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram. Bom feriado para vocês, esse foi mais um episódio do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária. Até mais, valeu, tchau!